Bem, pessoal, vamos falar um pouco então sobre logaritmos e funções logarítmicas. Então, dados números a e b reais, tá? Com b maior que zero, a maior que zero e a diferente de 1, a gente vai definir então o logaritmo do número b na base a como sendo o número c, de modo que a elevado a c resulta em b. Tá? Então, C vai ser chamado de logaritmo de B na base A, e A, então, é chamada de base, né, do logaritmo, e B, o logaritmando. Então, são conhecidas essas propriedades aqui dos logaritmos. Né? Então, para qualquer base A, sempre vale que o log de 1 na base A é zero, né? Porque 1 é sempre igual a elevado a zero, não importa qual seja a base A. Também para qualquer base A, vale que o log de A na base A é 1, porque A é igual a elevado a 1. Também, para qualquer base A e para quaisquer números B e C maiores que zero, vale que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, né, com a mesma base. Tá? Por sua vez, se você tiver B e C maiores que zero, então o log do quociente é a diferença dos logs. Ok? E também, se você tiver, então, b maior que zero e c qualquer número real, então o log de b elevado a c na base A é c vezes o log de b na base A. Então, tem uma base que é bastante utilizada, que é a base E, tá? Onde E aqui é o número de Euler. Tá? E isso se deve a quê? Se deve aqui a quando você pega qualquer base A, para x com módulo pequeno, então a elevado a x é muito bem aproximado por 1 mais kx. Então, quando você faz aqui, olha, k igual a 1, tá? A base que melhor se ajusta, né, ou que mais bem se ajusta a essa aproximação, é justamente essa base e, tá? Então, é chamada base natural do logaritmo, ok? E por essa razão, então, a gente diz que o logaritmo natural é o logaritmo nessa base, ou seja, o log de x na base e. E aí a gente tem uma maneira especial, então, de destacar esse logaritmo, que é escrevendo ln de x, significa, então, logaritmo natural de x. Bom, uma vez que a gente conhece os logaritmos, então, a gente pode falar de função logarítmica, né? Então, a gente vai definir então, a função logarítmica de base A, ou a função logaritmo de base A, tá? Como sendo então a função f que está definida nesse intervalo aqui, 0 mais infinito, com valores em R, tá? Ou seja, o domínio da f é o conjunto dos números positivos, excluindo o zero, e a f então tem a expressão dada por f de x igual a log de x na base A. Isso para todo x no intervalo 0 mais infinito. E, portanto, quando a gente tiver aquela base especial que eu mencionei, né, a base natural E, então a f é chamada de logaritmo natural. Então, o que a gente vai notar é que toda vez que você tiver uma base A que seja maior que 1, essa função f, a função logaritmo, vai ser uma função bijetiva e vai ser crescente, só que ela vai ter um crescimento muito lento, ela cresce bem devagarzinho, tá? Por outro lado, se o a estiver entre 0 e 1, a f novamente será bijetiva, porém agora ela será decrescente e também com decrescimento muito lento. Outra coisa importante também, que a gente usa com bastante frequência, é o fato de que a função g de x igual ao exponencial de base A com potência x, né, ser a função inversa da função logaritmo de base A. Tá? Então aqui a gente faz as duas composições, olha, f composta com g, tá? E g composta com f. Então quando faz a primeira composição aqui, o resultado dá a função identidade sobre os números reais. Quando a gente faz a composição g bola f, o resultado te dá a função identidade aqui no intervalo 0 mais infinito. Se isso acontece, então, você tem que a g é de fato a inversa
da F, ok? Então aqui nesse exemplo, olha, eu procurei colocar alguns exemplos aqui de funções logarítmicas, tá? Com diferentes bases. Então aqui a F eu estou chamando ln de x, ou seja, estou usando a base E. G de x estou chamando de log de x na base 2. H de x, log de x na base 3. São 3 bases, né? E, 2 e 3 bases maiores que 1. Depois vou usar bases menores que 1. Então aqui log de meio na base log de x na base meio é a função j, depois log de x na base 1/3 é a função k, log de x na base 1/4 é a função L. 3 bases aí, 1/2, 1/3 e 1/4, todas elas menores que 1. Então, no caso, veja aqui que no caso das 3 bases, 2, e 3, tá? Os gráficos, né, olha, aqui que estão destacados, a gente percebe pelos gráficos que são funções crescentes, né? Por outro lado, quando a gente tem aqui bases 1/4, aqui 1/4, aqui 1/3, aqui 1/2, a gente percebe que são funções decrescentes, né? E claro, todas elas, não importa se a base é maior que 1 ou menor que 1, todas essas funções no ponto 1 valem 0, né? Porque, olha, porque qualquer base elevada a 1, perdão, a 0 vai te dar 1, ok? Muito bem. O segundo exemplo aqui eu retirei do livro da Deborah Hallett, tá? Que é uma aplicação interessante sobre exponenciais e logaritmos, tá? E esse tipo de problema aqui também é utilizado para, por exemplo, vocês devem conhecer a datação do carbono 14, ou pelo menos já ter ouvido falar, né? Então, o carbono 14 é um elemento químico, é radioativo, e ele vai perdendo a radioatividade com o passar do tempo. Então, quando os historiadores, arqueólogos fazem uma datação por carbono 14, significa que eles medem a quantidade de carbono 14, que o material com o qual eles estão trabalhando, né? Medem então essa quantidade de carbono 14 atual, e aí eles conseguem estimar então o tempo de existência desse ser, ou se for uma pedra, não importa. O procedimento é semelhante a esse daqui. Então veja só, aqui nesse caso você diz o seguinte, então, uma xícara de café contém cerca de 100 miligramas de cafeína. A meia-vida da cafeína no corpo é de cerca de 4 horas. O que significa isso? Significa que após 4 horas você terá 50% do que tinha de cafeína inicialmente, ok? Bom, e dessa forma você tem então que a taxa de decaimento da cafeína no organismo é de 16% por hora. Tá? Ou seja, a cada hora, ao final de cada hora, se você medir o nível de cafeína, você vai ter 16% do que tinha há 1 hora atrás. Então, aqui no item A, está pedindo para você determinar uma fórmula que te dê a quantidade de cafeína no corpo. Tá? Essa fórmula em função do T, ou seja, você deve expressar essa quantidade de P como sendo uma P de T, uma função que depende da variável T. Depois, no item B, está perguntando quanta cafeína vai permanecer então no corpo, no organismo, depois de decorridas 2 horas. Depois, no item C, está pedindo quanto tempo levará até que o nível de cafeína no corpo atinja apenas 20 miligramas. Tá? Depois, no item D, está pedindo para confirmar que a meia-vida da substância, ou de uma substância qualquer, tá? Que decai a essa taxa de 16% por hora, a meia-vida é de 4 horas. Ok? Então, no caso aqui, no caso do item A, né, para a gente expressar a quantidade de cafeína que você tem no organismo como função do T, então a primeira coisa é que, como você tem que a cafeína está decaindo, tá? Esse decaimento é exponencial, você tem então que a quantidade de P
vai ser algo desse tipo, P0 vezes AT, onde A aqui tem que ser menor que 1 porque você tem decaimento. Tá? Se tivesse um crescimento, você teria que tomar a base A aqui maior que 1, mas como é decrescimento, você vai ter o A menor que 1. Então, o P0 aqui no caso é a quantidade inicial de cafeína, que é 100 miligramas. Né? A taxa de decaimento, 16%, ou 0,16. Né? Então, o que vai acontecer após uma hora, né, de você ter tomado o café, ok? Você vai ter no teu organismo, então, 0,84 do que você tinha de cafeína uma hora antes, ok? Então, a cada hora que passa, você vai ter que multiplicar a quantidade que você tinha de cafeína no organismo há uma hora atrás por 0,84. Então, vai ser uma coisa desse tipo aqui, olha, tá? Então, decorrida uma hora, você vai ter 100 vezes 0,84. Decorrida 2 horas, você vai ter, então, isso daqui, esse total aqui, com t igual a 1, multiplicado por, novamente, 0,84. Ou seja, você vai ficar com essa expressão aqui. Tá? Então, para P de 2, decorridas 2 horas, você vai ter aproximadamente 70,56 miligramas de cafeína no seu organismo. Então, aqui, procurei fazer o gráfico da função. Tá? Então, aqui uma exponencial em vermelho. Você tem aqui o gráfico da P de t, né? A gente observa aqui que conforme vai passando o tempo, o nível de cafeína tende a zero, né? Então, quando você faz aqui t igual a 2, tá? O valor que a P assume é aproximadamente 70,6, ok? Depois, no item C, fala quanto tempo levará para que o nível de cafeína atinja 20 miligramas, né? Então vamos lá, para o nível C. Então, para resolver isso, você está querendo determinar o T de modo que P de T seja 20, né? Então, P de T vai ser 20 se somente C. A expressão da P aqui, né, é igual a 20, ok? Ou ainda, 0,84 elevado a t tem que ser 20 dividido por 100, que é 0,2. Então, se você aplicar o ln, o logaritmo natural dos dois lados, tá? Você vai ficar com essa igualdade. Em seguida, você usa a propriedade de que toda vez que você tem uma potência aqui no logaritmando, a potência sai do logaritmo e vem para fora aqui multiplicando. É o que está acontecendo aqui. Agora, isso aqui é uma constante, ln desse número, tá? Você pode passar por o outro lado e, portanto, você isola o t e obtém que o t vai ser esse quociente. E fazendo as continhas, a gente vê que o t, nesse caso, vai ser aproximadamente 9,22 horas. Tá? Então, aqui, olha, para t igual a 9,2, tá? A gente tem aqui que P vai ser de 20 miligramas, ok? Bom, depois pergunta quanto tempo, perdão, depois pede então para confirmar que a meia-vida de uma substância que decai a essa taxa, né, é de cerca de 4 horas, ok? Muito bem. Então, para isso, o que a gente faz? Nesse caso, você quer, então, você sabe que se ela está decaindo a essa taxa de 16%, né, e P de T, então, tem essa expressão aqui, você está querendo saber para qual T você vai ter, então, 0,5, ou seja, meio, né, metade da quantidade inicial P0, tá? Então, essa igualdade aqui vai ser verdadeira, né? P de T igual a 0,5 de P0, sem somente C, substituo aqui a P de T, ok? E aqui, então, mantenho o mesmo termo. Então, como P0 aqui é o mesmo dos dois lados, eu cancelo, fico com essa igualdade aqui. Aí, para determinar o T, eu faço o mesmo truquezinho de antes, né? Aplico o logaritmo, tiro o T aqui do expoente, vem para cá, para fora do logaritmo multiplicando, e, portanto, consigo, então, isolar o T para obter esse valor aqui. Como o resultado tem que ser dado em horas, tá? Esse número aqui é aproximadamente 4, ou seja, é o tempo de 4 horas, ok? Muito bem, pessoal. Era
essencialmente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e ficamos por aqui. Até a próxima.